Dizem que este país é feliz porque o povo ainda canta nas ruas. Dizem que nossa... Foi um grande amigo, foi um sacerdote também muito zeloso. Foi alguém muito importante na história da igreja, a nível não só de Brasil, mas a nível mundial, porque ele conheceu muitos países, ele esteve em muitos lugares e é de família assim abastada, mas que foi capaz de ser muito humilde, de ser assim atencioso. Ele estudou na Itália, fez a primeira parte do seminário ele fez aqui no Rio de Janeiro. Depois ele foi estudar em Roma, se ordenou padre lá. Até toda a família foi, então foi muito bonito, né? Dom Luciano era um padre jesuíta do Colégio São Luís, que por já se destacar muito na cidade de São Paulo, ele foi nomeado bispo auxiliar para trabalhar junto com Dom Paulo Evaristo Armes. E como naquela época a cidade foi dividida em regiões, Dom Luciano veio para a região leste. Ao chegar na região Belém, como era o tipo dele, imediatamente ele foi conhecer qual era a região que ele ia trabalhar. Daí ele foi conhecendo a periferia, a região Belém, que começava lá, que vinha até aquele fundão de São Mateus. E ele ficou impressionado também com a quantia de crianças na rua. E para nós foi um grande ganho, porque ele veio naquele momento em que estavam chegando as famílias, os migrantes, principalmente do Nordeste, do Norte, e a presença de Dom Luciano trouxe um acolhimento para essas pessoas. Isso também contaminou quase São Paulo todo, né? Porque vários bairros, vários lugares foram abertos trabalhos com a criança e adolescente nessa época de Dom Luciano. Apesar de não ser daquela região, mas ele influenciava naquela região. Em 77, ele começou um trabalho com os casais ali na cidade, Belém, Moca, para ajudar os meninos que saíam da FEBEM, que tinham 18 anos, para que não rescindisse voltar na situação anterior de conflito com a lei. Naquela época ele já era, né? Mas daqui ele se concretizou mais pelas comunidades, pelas visitas constantes às comunidades, incentivando o trabalho com a criança e o adolescente, e aí foram se fomentando, né? Foram se abrindo serviços, tudo com voluntariado. Quando eu comecei na Pastoral do Menor, eu conheci ele em 1982, né? E depois disso a gente ficou conhecendo ele como uma pessoa muito, significativa para o trabalho, porque ele era uma pessoa assim, muito humilde, muito simples, e que dava muita atenção às pessoas mais pobres. Para mim, eu o conheci quando eu tinha 13 anos. Naquele período eu era de um grupo de jovens na Vila Guarani, na paróquia Natividade do Senhor. E eu fui numa hora santa com Dom Luciano. Na verdade não era bem uma hora santa, era uma vigília. Nós ficamos a noite inteira, foi a primeira vez na minha vida que eu fiz aquilo. E eu era o único jovem no grupo, tinha um grupo de religiosas, pessoas adultas e eu no meio. E Dom Luciano era um padre chamado Padre Mendes. Depois de 3 anos eu entrei para o seminário em 1976 e ele foi escolhido como bispo pelo Papa Paulo VI e bispo auxiliar daqui da região episcopal Belém, que antigamente era uma região maior chamada Zona Leste. Eu conheci ele numa visita aqui em São Mateus, né? Aqui no 9 de julho mesmo. Ele veio visitar aqui a comunidade, né? Quando tinha festas ele era convidado. E uma coisa que me lembra muito é da inauguração do SAMUT, né?
que ele veio fazer a missa de abertura de Samute. Então, a gente tem até algumas fotos de lá, né, com ele celebrando a missa. Eu já estava aposentada quando o Dom Luciano se foi, mas a gente fez aquela caminhada, levamos todos os meninos, porque eles não foram lá em vão. Eles foram lá porque a gente passava quem era. O dia que o Dom Luciano morreu, pra gente era uma coisa assim muito, muito doída, porque eu sabia o tanto que o Dom Luciano representou na minha vida, na vida dessas crianças. Então, quando ele vinha aqui na comunidade, ele inaugurou o Samute, tudo, ele cumprimentava todo mundo, ele parava para conversar com todo mundo. Então, a gente tinha ele assim como uma pessoa muito, muito especial mesmo. Olha, a gente conheceu já na própria articulação da Pastoral do Menor, por causa do Padre Júlio. A gente já estava envolvido nessas questões de olhar a criança, o adolescente. Dom Luciano sempre foi uma pessoa muito presente, eu não sei como que ele conseguia, parece que ele era mágico, ele conseguia estar em todo o território. Então ele sempre estava muito nas comunidades eclesiais de base. Como minha mãe participava da comunidade eclesial de base, depois do clubinho, que foi as primeiras ações dos centros comunitários, Dom Luciano era presente, a gente não sabe dizer, ele estava presente. A gente pode falar Bom Parto antes de Dom Luciano e depois de Dom Luciano. Eu acho que, para o Bom Parto, eu acho que ele foi uma peça fundamental, assim, sabe? Porque ele conseguiu os convênios para nós, né? Porque a gente trabalhava, assim, no Bom Parto, não era do Bom Parto, mas a gente trabalhava nas comunidades, assim, voluntariamente, né? E a gente não fazia o atendimento completo para isso. Então, Dom Luciano viu a necessidade da gente estar atendendo todos os dias, porque a gente atendia um dia por semana, depois passamos a 2 dias, e ele ficava incomodado com isso. Então, ele começou a cobrar os órgãos públicos, né, para ver se ele conseguia um convênio. Em 1983, ele conseguiu o convênio para várias unidades do Bom Parto, né. Então, ele foi muito importante para o Bom Parto, além de ser uma pessoa assim. Ele era uma pessoa religiosa e pública, né? Político, sabe? Ele enfrentava a prefeitura, enfrentava os governos, né? Ele estava sempre reivindicando melhorias para o povo. Aí ele usou essa entidade, o Bom Parto, que já tinha uma estrutura montada, legalizada, tudo mais, para poder incentivar outros trabalhos, porque as pessoas voluntariado, pessoas também eram pobres, não podiam dar comida. E aí foi feito pelo trabalho de Dom Luciano, incentivando ao governador e ao prefeito da época a ter um trabalho com as crianças e adolescentes. Foi aí que surgiu o convênio, uma parceria com o convênio, que inclusive até o governo do estado passava recursos para a prefeitura para poder manter os convênios. Foi aí que começou a florescer todo esse trabalho com a criança e adolescente. Em todas as comunidades que Dom Luciano estava sobre o pastoreio dele, tinha um trabalho com a criança e adolescente. Todas elas. E também nas outras regiões, porque quando se encontra o pessoal comenta, né? Então foi assim que essa foi a grande importância. Ele não foi só importante para o Bom Parto, ele foi importante para todas as entidades da Igreja Católica. A importância de Dom Luciano para o Bom Parto é fundamental, é a importância de fundação, da pessoa que, vendo o trabalho feito de forma voluntária por essas mulheres nas comunidades, vendo aqui a situação do quadrilátero do Tatuapé, que era a antiga FEBEM. Então eu digo que Dom Luciano foi ouvindo todos esses clamores. Era voltado mais para trabalhos para profissionalizar, curso para as mães, era clube de mães, era chamado. E ele nasceu na igreja Nossa Senhora do Bom Parto. Era esse o intuito, ele era muito pequeno. E tem uma assistente social lá, que Deus a tenha hoje,
apesar de Suzumon Parto ser pequeno, ela fez todos os registros possíveis e imagináveis do Bom Parto. Desde federal, estadual, municipal, todos os registros que existiam na época, ela fez. Então, Dom Luciano, sabendo disso, que eles conversaram, ele falou, não, ele tem que fazer alguma coisa melhor, porque ele já ia pelas periferias e via as crianças pela rua, né, na escola. E aí ele falou, não, nós temos que fazer algo melhor. E houve um momento em que ele teve oportunidade de estar junto com pessoas do poder público, na época o governador e a primeira-dama, principalmente por causa da relação de serem cristãos, ele colocou tudo isso que já estava acontecendo. E eles disseram que gostariam de ter a presença de que o poder público, como que vocês estão fazendo tudo isso vocês? O poder público tem responsabilidade, tem que participar e precisava de uma entidade. Então, Dom Luciano, muito rápido, a genialidade dele, logo lembrou que na paróquia Nossa Senhora do Bom Parto era um local que tinha um estatuto, que podia providenciar essa parceria com o governo. E daí que foi tudo que começou, e ele foi lá, isso é muito bacana, porque ele foi lá e disse, olha, a gente quer a presença do poder público, desde que o poder público acolha o que existe. Todo o empenho que a arquidiocese tem, histórico, não que não houvesse antes, para com o menor, como a criança, foi colocado nas mãos de Dom Luciano enquanto bispo auxiliar da arquidiocese. Os bispos auxiliares cuidavam das regiões episcopais e tinham designações pastorais amplas. E Dom Paulo designou Dom Luciano para cuidar da pastoral do menor. Na verdade, foi aí que nasceu a pastoral do menor, que tem esse vulto nacional e internacional, desse empenho dado a Dom Luciano em confiança de cuidar da criança e do adolescente. E aí foi inédito, porque foi a primeira vez que foi feito uma relação poder público a partir do pedido, vamos dizer, do povo, Dom Luciano representando o povo. Então, nas condições que tinham, nos barracões, em locais precários, isso foi uma inovação dentro da política da cidade de São Paulo. É importante saber a história de Dom Luciano por alguns motivos. O primeiro motivo porque eu sempre digo, é um pai, é um homem, é um sacerdote, é um irmão, é um discípulo de Deus que colocou a vida a serviço de quem mais precisava. E dentro da estrutura eclesiástica teve um olhar para a criança. Pensar que ele foi um dos primeiros bispos que teve essa sensibilidade para a questão da criança. E por isso criou a Pastoral do Menor, dizendo, olha, a gente precisa amar as crianças, a gente precisa cuidar dessas crianças para que de fato a gente possa conceber uma sociedade mais humana, mais fraterna. E ele levou isso numa radicalidade, na radicalidade que ele se tornou uma referência na questão da como nós vamos fazer isso de forma para que nenhuma criança sofra mais. E daí veio toda a discussão ideológica do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele participou na elaboração da Convenção Internacional, que assegura o direito da criança e do adolescente para todos os países. Então as pessoas precisam conhecer o trabalho que ele fez, né? Porque ele fez um trabalho assim, hoje em dia eu não vejo mais assim uma pessoa fazer um trabalho assim que reivindicasse tantos direitos para as crianças e adolescentes, para moradia, né? Ele estava sempre à frente dos movimentos populares, né? E se não fosse por Dom Luciano, naquela época começou, nós estávamos saindo da ditadura praticamente, né? Tudo fomentando, crescendo. Dom Luciano foi o grande pastor do ECA. Se ele não pusesse o ECA debaixo dos braços, não teria sido assinado. Porque foi assinado justamente por um presidente que não correspondia muito, né? E ele assinou na ONU, que Dom Luciano estava lá. Então ele foi um pouco forçado a assinar lá na ONU.
Foi assinado o ECA lá na ONU. Ele queria melhoria para as pessoas, né? Principalmente o marginalizado, né? Ele estava sempre... Então, eu acho que os educadores precisam conhecer essa figura, sabe? E a gente não pode esquecer jamais de colocar sempre o nome de Dom Luciano em tudo que a gente for fazer. Essa pessoa humilde, essa pessoa que lutou tanto para formar todo esse trabalho, então eu acho que é muito importante que eles passem, quem não está conhecendo, não conheceu porque ele se foi, mas a gente colocar. Parece que até hoje ele dá inspiração para a gente. Quando a gente lembra do nome dele, ele dá inspiração para o trabalho da gente, né? Para a gente fazer o melhor, para a gente atender cada vez mais, né, as pessoas que mais precisam. Nós, os cristãos, por que a gente fala assim? Tem que conhecer a prática de Jesus, porque é a fonte. Os que hoje se beneficiam e apoiam o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, os mais antigos têm sempre que levar junto a fonte. E os mais novos não podem esquecê-la. Daí a importância dos mais velhos. Os mais velhos não são inúteis, eles conhecem a fonte. Não é? Quando é que o Evangelho foi ser escrito? Quando os mais velhos começaram a partir desse mundo, aí guardaram o Evangelho. Então ele é um defensor dessa causa. A criança e o adolescente tem que saber que ele está dentro de uma entidade, os educadores também, que tem uma história, um testemunho de alguém que colocou sua vida para defender crianças e adolescentes e colaborou na constituição de uma legislação de proteção integral, que é a referência para o Brasil e internacionalmente a Convenção Internacional da Criança e do Adolescente. Eu lembro muito dessa presença na comunidade, do afeto, a questão de Dom Luciano saber o nome de todo mundo, então ele sempre chegava até nós com afeto, com um abraço, e a pergunta primeira é ela: como você está? Você precisa de alguma coisa? Então você pensar que uma pessoa completamente ocupada, naquele momento, o mais importante era você que estava ali na frente dele. E ele sempre dizia isso. A pessoa mais importante é a pessoa que está aqui na minha frente. Então eu sempre me senti importante na presença de Dom Luciano. Seja nas reuniões, seja nos encontros, no momento da crisma, porque eu fui crismada por ele. E depois, quando ele foi para Mariana, para outra diocese, quando ele passava por aqui, ele sempre vinha nesse gesto, e uma coisa que sempre me emocionou, que a minha mãe morreu muito cedo, e ele lembrava disso. A Miralda foi embora tão cedo, ainda tinha tanto por fazer. Então, essa relação, que era uma relação com o mundo, mas também era uma relação com cada pessoa. A gente sabia que o coração dele era enorme e que você tinha um lugarzinho ali dentro daquele coração. Então, foi muito importante esse momento. Quando nós compramos o terreno aqui deste centro educacional, nós viemos no sábado de manhã, compramos arame farpado e viemos fechar o terreno, porque era de todo mundo, né? Nós compramos, viemos trabalhar quando menos esperava Dom Luciano. Eu vou ajudar vocês, de jeito nenhum. Os homens falaram: não pode deixar que aqui a gente dá conta. De repente, uma criança, os degraus do altar cheinho de criança. Até a Padre Júlio dá risada, porque passava tudo por baixo do altar, durante a celebração. Passava correndo e daí a pouco alguém vinha e falava assim: irmã, aquele homem de terninho preto vem vindo. Eu já sabia. Dali 2 minutos, Dom Luciano encostava assim no fundo da igreja, cruzava os braços assim, e a gente já tinha visto lá de cima. Disse: Dom Luciano, por favor, chega. Não, pode continuar celebrando, faça um favor. O que eu lembro é assim, né, do acolhimento mesmo, né, das celebrações que ele vinha assim, sempre que a gente tinha uma festa mais, que nem a festa do padroeiro da comunidade, né, a gente estava sempre chamando ele para vir celebrar, para ficar mais perto, né, do povo daqui. E ele vinha com muito carinho, né. Quando ele veio a primeira vez no meu apartamento,
Eu fiquei olhando, ele estava explicando, desenhando toda a região, onde que a gente podia ir, não podia ir. Eu estava de lá e ele de cá. Aí eu comecei a olhar, falei, mas caramba, ele está escrevendo e eu tô lendo o que ele está escrevendo, como é que eu estou lendo o que ele está escrevendo? Ele tinha essa capacidade. Ele escrevia para você aí, ele escrevia para você ler. E ele começava de um lado, de um outro, podia escrever para se juntar. Então, esse dom que ele tinha, foi o que mais no momento, mas ele era um ser especial. Uma vez eu cheguei no Bom Parto que aquilo me marcou muito, que o Dom Luciano estava lá, distribuindo essas comidas para... Estavam assim, né, no Bom Parto, tudo sentado, e ele, não sei se ele ganhava ou se ele comprava, distribuindo as marmitas. Aquilo lá, eu falei assim, meu Deus, hoje você vê, alguém ainda faz isso, mas ainda é muito pouco, né? Porque ele era uma pessoa. Se ele tinha alguém que ajudava, não estava presente aí, então a gente via ele fazendo aquele trabalho. E o dia que eu soube que ele acolheu, eu não vi, mas eu soube já no dia, mais ou menos nos dias que aconteceu, que ele foi procurado por uma pessoa, não sei que hora da noite, ele deitou no chão e pôs o mendigo dormir na cama dele. Isso não foi mentira, eu não vi, mas eu sei que isso foi verdade. Coisa que hoje em dia, poucos fazem abrir a porta. Porque aquele tempo não tinha tanto perigo como tem hoje também, né? Eu dirigia para Dom Luciano. Dom Luciano era até meio cômico, né? Ele ligava para a gente, eu estava chegando da faculdade, e ele dizia assim, Tarcísio, você tem muito a fazer hoje? Eu sabia que ele queria que eu dirigisse para ele, né? Eu falei assim, não, Dom Luciano, às vezes eu tinha, né? Eu também, sinceramente, não era muito aplicado assim na faculdade, assim, eu ia bem, eu era um bom aprendedor, mas eu não era um rato de biblioteca, né? E eu deixava tudo para a última hora, mas fazia. Agora eu estou um pouquinho melhor nesse sentido, já evoluí. Mas eu dizia, não, você não tem coisa da faculdade? Não, Dom Luciano, pode deixar. E era assim, logo na hora do almoço, logo depois do almoço, a gente saía com ele para dirigir, só para me levar em tal lugar. Era nada. Você saía com Dom Luciano, você voltava de madrugada para casa. Porque ele ia visitar não sei quem, ele ia não sei aonde, ele passava não sei aonde, ele tinha que conversar com não sei quem, ele visitava o cortiço, ele ia na favela. Você me leva ali no aeroporto que tem uma freira passando aqui em São Paulo. Eu prometi para ela que ia bater um papinho com ela ainda no trânsito dela, lá no aeroporto. Eu levava lá no aeroporto de Congonhas, ficava lá no saguão. E ele lá conversando com a freira, sentado lá no canto, dando orientação, era Dom Luciano. É o aprendizado do acolhimento, do respeito, primeiro à pessoa, e a pessoa como ela é. É acolher profundamente aquele ser humano, suspendendo todos os julgamentos. Essa é a primeira. Depois é a questão de que é possível sempre fazer alguma coisa. Então vamos começar a fazer. E que esse fazer tem que se multiplicar em ações políticas, porque a gente quer uma mudança não só para aquela situação, a gente quer uma mudança global. Então ele era um homem local, do dia a dia, do cotidiano, e ele era um homem das relações políticas. Por isso foi presidente da CNBB, primeiro foi secretário da CNBB, depois presidente do Conselho Nacional, da Conferência Nacional dos Bispos. Acho que a primeira coisa é ser simples, sem muita etiqueta, sabe? A gente vive no meio do povo, do jeito que o povo vive. A gente se encarnou na história desse povo. Acho que isso foi uma graça muito grande, porque a gente veio de família simples, mas a gente viveu em colégio rico, assim, abastado. A gente tinha a direção dos colégios, vivia no meio, num ambiente bem melhor. Então, a gente ser simples, sabe aonde estar bem. A gente se sentiu, a gente se achou aqui, né? Nós estamos fazendo a nossa vida junto com o povo. Nossa, quando ele via as crianças, a gente viu um brilho no olhar dele, né? Ele ensinou a gente a ser humilde.
para a gente tratar as pessoas com humildade, com carinho, sabe? Com ternura, assim, que ele era muito carinhoso com tudo. Ele nunca tinha uma palavra mal. Sempre um sorriso. Ele nunca tinha uma palavra, uma coisa áspera para falar, ele nunca tinha. Não tinha. Ele estava sempre de braços abertos. Ele acolhia as pessoas. No sorriso, no abraço, sempre aquele jeitinho dele, humilde, simples, um homem com tanta cultura e um homem tão coisa, mas ele se fazia pequeno perto dos pequenos e grande perto dos grandes. O legado do Dom Luciano é isso, é fazer alguém ser feliz, alguém ter chance, alguém ter vez, alguém ter voz, alguém ser protagonista da própria história. Acho que não tem outra coisa melhor que isso. As duas frases que eu mais gosto é essa, em que posso ajudar, porque eu me coloco muito nisso, então essa atitude sempre do serviço, de que você sempre pode fazer alguma coisa por você, pelas relações, pelo outro, então é atitude, é um movimento de serviço. A atitude dele de desprendimento, porque era uma pessoa que não podia ter muitas coisas materiais, mas não quis, nunca se aliou às questões materiais, então a simplicidade. Com muito pouco é possível fazer muitas coisas, de que a gente não precisa de muitas coisas materiais, o que a gente precisa é de pessoas, de espiritualidade, e a questão de que quando a outra pessoa está bem, é isso que me faz feliz. Eu preciso ver o mundo bom, eu preciso ver as pessoas numa situação não de miséria, de abandono, de sofrimento, de dor. Eu preciso ver as pessoas felizes. E que até tem a frase dele que ele diz que esse que é o céu, é quando todo mundo estiver feliz. Se você acender uma luz na vida de uma criança, essa criança será a luz da sua vida. Se você fizer isso que nós estamos fazendo com uma criança, ela vai multiplicar o bem. Eu acho que ele fazia um pouquinho o papel de Jesus, vinde a minhas criancinhas, né? Porque você vê que quando ele estava presente, mesmo nas missas que a gente ia, ele estava sempre rodeado de criança, né? Quem acendeu uma luz na vida de uma criança, está acendendo uma luz na sua vida, né? Então é um pouco isso. O que Dom Luciano representa na minha vida foram as minhas escolhas. Todas as minhas escolhas, elas estão voltadas para essa relação que eu convivi, que a gente hoje diz que conviveu com o santo. Então a escolha de ser pedagoga, a escolha de trabalhar no meio social, junto aos movimentos sociais, a escolha de ser uma militante de direitos humanos e agora está na coordenação da Pastoral do Menor Nacional. Tudo isso tem a ver de viver com alguém que colocou sua vida a serviço. Eu passei por movimentos, tudo mais, né? Ele sempre... Eu acho que dá graça, porque eu participava de um movimento de cursilho, e ele, quando era da região leste, mas nem que era meia-noite, 1h ele passava lá para dar uma boa noite, dar uma palavra para aquelas mulheres, ou os homens que estavam fazendo aquele retiro, né? Um homem tão ocupado como ele, né? Eu tinha condição ainda de ir lá, né? Um dia também era 1h da manhã, todo mundo de penhora e camisola, pijama, tudo lá para escutar. E todo mundo ia assim, com aquela vontade, aquela ânsia de escutar aquele homem falar, né? Então eu acho que Dom Luciano, eu me admiro nele porque sempre foi acolhedor. Nisso que a gente tem que ter a espiritualidade dele, né? De ser acolhedor. Representa essa fé que a gente tem hoje, a gente lembra muito dele, né? Além dele ser uma pessoa assim, bastante carismática, bastante acolhedor, né? Ele tinha muita fé. Eu acho que a fé que ele tinha, né? E ele acreditava nas coisas e ele conseguia, né? E ele mostrava pra gente que a gente tinha que acreditar, que a gente tinha que andar atrás e fazer o que tinha que ser feito pelos que mais precisavam, né? É um pouco isso. De crianças sem lar são os frutos do mal que floriu num país que jamais repartiu.
menores abandonados, alguém os abandonou, pequenos e mal amados.